Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A produção mundial de café cresceu quase 6% em um ano. O consumo global também registrou aumento. No período de outubro de 2023 a setembro de 2024, a produção mundial de café registrou um aumento de 5,82%, passando de 168 milhões de sacas para 178 milhões. Os números são da Embrapa Café. A produção foi dividida entre as duas principais espécies, 57,41% para o Arábica e 42,59% para o Conilon. De acordo com a Organização Internacional do Café, a América do Sul se destacou como a maior produtora, com 50,17% da produção global. Em seguida estão Ásia e Oceania, África e, por último, a região do Caribe, América Central e México. O consumo mundial de café chegou ao equivalente a 177 milhões de sacas de 60 quilos, com um aumento de 2,25% em relação ao ano anterior, segundo a Embrapa Café. Os países produtores consumiram quase 32% da demanda global. E a produção brasileira de arroz pode ser a maior em 7 anos. A importação deve cair. O recorde de preço no mercado interno de arroz em 2024 deve refletir em rentabilidade positiva ao longo de 2025. A área de plantio também deve crescer. Segundo os pesquisadores do CPEA, o maior excedente doméstico deve reduzir a necessidade de importação e favorecer as exportações. Em nível mundial, as condições das lavouras são consideradas boas em praticamente todos os principais países produtores, o que deve contribuir para uma produção recorde na temporada 2024-2025. De origem tupi-guarani, a gabiroba, árvore de casca amarga, reapareceu na região noroeste paulista. Em José Bonifácio, um produtor rural trouxe há 6 anos frutos do Mato Grosso do Sul, produziu as mudas e tem hoje uma área com 5.000 pés. Os frutos são vendidos para São Paulo em uma feira da cidade. Ela é o tesouro do cerrado brasileiro. A gabiroba tem ganhado espaço em outras regiões do país. No noroeste paulista, um produtor rural apostou na produção. Tudo começou com seu Alonso, que trazia a fruta do Mato Grosso do Sul, onde visitava familiares. A gente trouxe a semente, selecionou as frutas maior e plantou. Então, não foi muito difícil, não. Foi fácil. Pai e filho se empenharam no cultivo da fruta, que é adaptada ao clima quente, característica que favorece o cultivo no noroeste paulista. Ele é um arbusto e ele ocorre em áreas abertas, em solos bem drenados, com bastante luminosidade, que é o local de ocorrência natural dessa espécie. O cultivo da gabiroba é extrativista e toda a família colhe a fruta. Hoje, a propriedade tem pouco mais de 1 hectare, com 5.000 pés em produção. Nilson não tem a quantidade exata colhida da fruta nesta safra, mas sabe que foi produtiva. Quantidade é difícil a gente calcular, porque é igual esse ano, madurou muito rápido. Madurando muito rápido, você não consegue apanhar, ela cai, né? Mas eu calculo aí que gira em torno aí de 1 litro por pé, 1 litro e pouquinho por pé. Há um grande interesse na fruta que lembra a jabuticaba. Rica em vitamina C, a gabiroba auxilia no sistema imunológico e o consumo está associado à prevenção de doenças cardiovasculares. Além da venda da gabiroba para a capital paulista e outras regiões, Nilson abre espaço na sua propriedade para o turismo rural. O pessoal vem, né, panha para si, chupa, paga um pouquinho, né, depois paga por litro. Aí tem o licor da gabiroba, tem o licor do abacaxi e o licor da jabuticaba também. Sou de Planalto e gosto muito dessa fruta. É uma fruta que a gente, sertanejo, tem que todo ano aproveitar dela, né? Eu acho que todo mundo tinha que conhecer essas crianças que vêm,
vem aí evoluindo, tem crianças aí que não sabem o que é um pé de gabiroba, o que é chupar a gabiroba no pé. E a coisa mais gostosa é você chupar ela na lavoura aqui, do jeito que vai estar chupando, né? A Feira Livre de José Bonifácio é um dos pontos onde a gabiroba é comercializada. Por aqui, o Nilson vende a fruta por R$ 20 o litro. Todos os domingos, durante o período de produção, ele traz cerca de 150 quilos de gabiroba para vender para os clientes da região. Essa frutinha lembra a minha infância. Quando a gente era criança, era muito comum na nossa região. Depois, com as pastagens, com mudança, ela andou sumindo. Agora, ultimamente, tem aparecido. Tem gente cultivando, eu acho. Então, tem aparecido aqui, a gente não deixa de comprar, porque é uma delícia. A gabiroba, ainda que discreta em participação de mercado, é um exemplo de como frutas nativas podem se transformar em potenciais comerciais, conciliando desenvolvimento econômico, saúde e preservação ambiental. A gente identificou aí que a capacidade de produtividade da Guavira é de mais ou menos, de aproximadamente 7 toneladas por hectare, né? E claro, dentro de uma condição em que a gente tem aí uma média de 5.000 plantas por hectare. A safra da Guavira é muito rápida, ela ocorre aí em um período de 20 a no máximo 30 dias, então não é uma safra e apenas uma vez por ano, que é justamente no período de primavera-verão. Agora você confere uma ação de respeito ao meio ambiente em Goiás. Um projeto da Universidade Federal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, já identificou mais de 30 espécies de mamíferos e aves em parques estaduais. O principal desafio dessa iniciativa é garantir a convivência entre animais e visitantes. O berço das águas quentes também abriga uma grande variedade de espécies de mamíferos, aves e répteis que vivem na Serra de Caldas. De 1 ano e meio para cá, o projeto Bandeiras do Corredor, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Universidade Federal de Goiás, tem auxiliado na identificação desses animais. Pesquisadores da UFG já usam há muito tempo áreas aqui do Parque da Serra de Caldas para fazer suas pesquisas. E com a necessidade nossa, na gestão da unidade, de entender melhor como os animais usam esse espaço, tanto dentro do parque, que é uma área protegida, como no entorno do parque, onde vivem as comunidades, a gente precisava entender onde esses animais estão, o porquê eles usam essas áreas, como que as comunidades do entorno também afetam as áreas aqui que esses animais usam. Nesse período, já foram mais de 30 animais identificados por câmeras de monitoramento espalhadas pelo parque. Olha só essa onça parda com o filhote. Aqui, todo mundo anda em família. Essa é a mamãe gambá tomada de filhotinhos. Tem também os coatis. Todos eles monitorados de perto para, no fim, continuarem vivendo sem a menor interferência possível da ação humana. É interessante perceber que muitas vezes, dando o horário onde diminui o número de pessoas, a gente tem um avistamento de algumas espécies, que é o caso do tamanduá-bandeira. Ele já aprendeu mais ou menos os horários, muitas vezes ele está por perto, mas ele não aparece, a gente não consegue ver, ele fica escondidinho, né, com o som e tudo. Logo que a coisa fica mais calma, ou em dias mais calmos, eles já estão aparecendo. E isso ajuda a gente a entender também até que ponto, até quantas pessoas eu posso ter num ambiente, ou quais regras a gente vai colocar para essas pessoas, para que os animais possam ficar mais à vontade também com a presença deles. Pouco explorado pelos turistas, a serra encanta quem vem por aqui. A Marilene, que é funcionária pública, aproveitou o dia de descanso para se refrescar na água gelada de Caldas. Eu já adoro a natureza, né? Depois que eu conheci aqui, apaixonei, aí eu venho sempre. Muito bom. Ela conta que das vezes que veio, já conseguiu ver alguns animais específicos daqui. Sempre eu vejo tamanduá, veado, ema, sariema, já vi muitos bichos, já tatu. Desde que foi implementado, o projeto já identificou dezenas de espécies aqui na região sudeste de Goiás, nesses dois parques, o de Serra de Caldas, que é esse que a gente está, e também o da Mata Atlântica, que fica na região de Água Limpa, a mais ou menos 40 quilômetros daqui em linha reta. A ideia futuramente é fazer um corredor ecológico que une o Parque da Serra de Caldas Novas com o Parque da Mata Atlântica do estado de Goiás. Então essa área ela é trabalhada, tanto os animais que ocorrem quanto os produtores rurais, para que eles possam manejar melhor as áreas, para que esses animais possam conviver nessas áreas.
O Parque Estadual da Serra de Caldas fica aberto o ano inteiro para visitação das 6 da manhã até às 6 da noite. O Maurício conta que o grande desafio do Bandeiras do Cerrado é criar estratégias para que tanto animais quanto as pessoas possam conviver sem que nenhum esbarre no ambiente do outro. O estudo, até o momento, ele já trouxe muitos dados interessantes, locais onde a gente entende que ocorre mais espécies de um tipo do que de outra. E agora ele vai trazer também essas informações. Como a gente deve agir para uma área que já pegou fogo, para que os animais possam retornar para elas. E se é necessário ou não essa intervenção. A soja pode bater recorde de produção em 2025, mas o preço no mercado externo deve ser menor. A safra 2024-2025 começou com incertezas por conta dos baixos volumes de chuvas, mas o clima favorável nos meses seguintes deve garantir uma produção de soja recorde. A estimativa da Conab é de 166,2 milhões de toneladas. Pesquisadores do CPEA destacam que as políticas nacionais, estimulando maior mistura de biodiesel ao óleo diesel, deve favorecer a procura pelo grão para processamento interno. Com relação ao mercado externo, a forte valorização do dólar frente ao real deixa a soja brasileira mais atrativa a compradores internacionais, o que tende a favorecer as exportações. Quanto aos preços, dados do CPEA mostram que as negociações em dólar para embarques nos portos brasileiros no primeiro semestre de 2025 são realizadas a valores bem abaixo dos registrados há um ano, e as cotações externas também operam em menores patamares. As relações externas também devem influenciar nas negociações. Além do dólar, as ações que devem ser tomadas pelo governo norte-americano, como as alterações nas tarifas de importações, podem aumentar a procura por outros produtores na América do Sul. A Argentina, por exemplo, já anunciou medidas que podem elevar a concorrência com o Brasil. Já nas exportações de carne bovina, o Brasil bateu recorde em 2024. O país consolidou a liderança no mercado global em 2024, com um embarque total de 2,89 milhões de toneladas, 26% a mais que o ano anterior. O volume movimentou 12,8 bilhões de dólares, cerca de 22% a mais do que o faturado em 2023. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, compilados pela ABIEC, colocam o setor na dianteira, dentre os que mais contribuíram para o saldo positivo na balança comercial brasileira em 2024, que ficou em 74,6 bilhões de dólares. A China foi o principal destino, seguida pelos Estados Unidos. Somando todas as categorias de carne bovina, as exportações chegaram a 157 países. A gente sempre mostra a importância da tecnologia para bons resultados no campo e o produtor está atento a isso. Uma prova é que a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, encerrou 2024 com balanço positivo e expectativas otimistas para esse ano estão valendo com uma agenda estratégica. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ. Bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com os telespectadores da Record News. Pedro, a gente sabe, né, da importância da tecnologia e das máquinas no campo, né? Como tudo isso faz uma grande diferença para a produção e também para o resultado do produtor rural, né? Agora, quais foram os principais desafios enfrentados e o que justifica também esse otimismo para 2025? Então, vamos lá. 2024 foi um ano que nós consideramos um ano ruim para a venda de máquinas, devido principalmente a três fatores. Nós tivemos uma seca muito severa no plantio da safra 23-24, que a gente colheu agora em 24, no começo de 24, a safra de verão 24, isso diminuiu muito a produtividade das lavouras. Você diminuindo a produtividade das lavouras, você diminui a rentabilidade do agricultor. Diminuindo a rentabilidade, você tem menos disponibilidade para fazer investimentos. Aliado a isso, nós tivemos os preços das commodities, principalmente soja e milho, eles caíram em relação ao ano retrasado, né, em relação a 2023, ou seja, 24 em relação a 23 caiu.
E o mercado de soja e milho representa quase 60% das vendas de máquinas. Então, um mercado importante que teve preços menores. E a terceira coisa que não foi muito bom foi a taxa de juros, né? Nós tivemos um aumento das taxas de juros em 2024, e nós, apesar de ter o Plano Safra tem durado apenas 6 meses. A gente sabe que o Plano Safra, o Modern Frota é a principal linha de financiamento, o Pronaf, tem juros menores, mas eles estão durando apenas 6 meses. Então, você fica 6 meses com um juro menor e fica 6 meses com um juro bastante alto. Então, esses 3 fatores inibiram o investimento de máquinas agrícolas. Então, a gente teve um ano que a gente fechou o faturamento do setor com menos 23%. É uma queda grande devido a esses 3 fatores, tá? Para o ano que vem, para 2025, que nós já estamos em 2025, né? A gente entende que o mercado não vai se comportar melhor. A gente uma pesquisa que a gente fez com os principais fabricantes de máquinas agrícolas, a gente teria um aumento de 8% no faturamento. Isso se deve basicamente a uma boa colheita, né? A gente está entendendo que esse ano a colheita vem bem, ou seja, está chovendo bem, a gente vai ter uma boa colheita, então a gente não vai ter o que a gente teve ano passado, que foi essa seca. Os preços das commodities e os juros não devem mudar muito, ou seja, a gente não tem uma perspectiva que o preço do milho e da soja vá aumentar muito, mas a gente vai ter uma rentabilidade boa na lavoura, né? Principalmente com uma boa colheita. E isso vai acabar estimulando a compra de máquinas agrícolas agora em 2025. Pois é, e as máquinas, né, que são realmente grandes atrações nas feiras, né? A gente acompanhando as feiras, como a gente vê que as pessoas param ali, o agricultor quer saber informação, quer saber como funciona, né? Então, realmente, o produtor, ele quer investir, mas tem que ter a condição para isso, né, Pedro? Vejo que as máquinas, a gente chama máquinas modernas, né? Elas têm uma diferença muito grande, as máquinas que estão conectadas à internet, as máquinas que têm assim, agricultura digital, elas dão uma performance performance na produtividade da máquina, a gente estima em 18%, ou seja, qualquer máquina moderna, ela é 18% mais eficaz que uma máquina que não é moderna. E se você olhar as máquinas mais antigas, a performance é muito diferente. Então, vou dar um exemplo para você. Se você pegar um pulverizador de última geração, ele vai desperdiçar aí 2 a 3% do produto químico. Se você pegar uma máquina antiga, o desperdício é 20%, quer dizer, é uma diferença brutal. Então, as máquinas modernas fazem muita diferença. A gente fala que é 18% na produtividade das máquinas. A Embrapa fez um estudo recentemente, a questão de 2 anos atrás, falou o seguinte: se todas as máquinas do campo fossem modernizadas, a rentabilidade do agricultor aumentaria em média 10%. Então, a diferença é muito grande de performance entre uma máquina, a gente chama moderna, e uma máquina que não é moderna, né? E a agricultura em geral, com o advento da agricultura digital, que você tem internet das coisas, pessoas conectadas, e as máquinas conectadas, e as máquinas com algoritmos inteligentes, a inteligência artificial nas máquinas tem propiciado para o agricultor um manejo da lavoura muito melhor do que você não ter essas ferramentas. Então, vamos assim, o maquinário é fator de melhor rentabilidade e de competitividade do agronegócio brasileiro como um todo, tá? E o Brasil que ele é cada vez mais o centro das atenções quando o assunto é produção de alimentos, né, sem aumentar a área plantada. Ou seja, diante desses dados todos que você nos passou, a gente compreende melhor a importância das máquinas, né? Pois é, a gente está vivendo um momento que a gente chama um momento conjuntural não tão bom para preços das commodities. Mas a gente tem assim, a médio prazo, tanto o USDA, que é o Departamento de Economia, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, quanto a FAO, que é o braço da ONU para agricultura, indica que o Brasil teria que acrescentar mais 14 milhões de hectares até 2033 para fazer frente ao aumento da população e aumento da disponibilidade de alimentos para esse pessoal. Então, a gente está falando em aumentar grãos,
carnes, frutas, celulose, café, açúcar, etanol, ou seja, nós temos um grande rol de produtos que podem entrar na nossa balança, que já estão na balança e deveriam aumentar as exportações. E, como você bem disse, a gente pode aumentar isso sem, basicamente, aumentar a área plantada. A gente pode aumentar na segunda safra, e a gente pode aumentar também nas chamadas pastagens degradadas, né? São as áreas que já estão abertas, o governo federal e a sociedade em geral têm trabalhado muito para a gente usar essas áreas, ou seja, a gente não ter que, vamos dizer assim, mexer com florestas, tá? Que isso ecologicamente não é bom. Então, a gente tem toda uma possibilidade de aumentar o agronegócio brasileiro e, certamente, aumentar a venda de máquinas, porque você acrescentar esse total de área de hectares, 14 milhões de hectares, é muita área. E não tem máquina sobrando, né? Então, hoje a gente está aí em torno de 78 milhões de hectares, a gente aumentar mais 14 milhões de hectares, a gente vai ter que vender muita máquina, porque, como eu já disse, você não tem máquina sobrando, você vai ter que aumentar o número de máquinas. Então, há um otimismo muito grande da indústria de máquinas agrícolas com o agronegócio brasileiro. Pedro, eu tive a oportunidade de acompanhar também os olhos brilhando do pequeno produtor quando está numa feira e encontra uma máquina que cairia muito bem lá para o negócio dele. Como é que está a mecanização na agricultura familiar? A agricultura familiar, ela tem uma mecanização, vamos dizer assim, um pouco menos eficiente que a chamada agricultura empresarial. Existe um esforço muito grande do governo atual, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para você aumentar vamos dizer assim, aumentar o início da mecanização. A estimativa é que mais ou menos 18% da agricultura familiar é mecanizada. O governo quer aumentar em 2 anos para 33%. Para isso, ele lançou várias ferramentas no Plano Safra da Agricultura Familiar. Você tem um volume de recursos grande para você fazer investimentos e o juro é muito baixo, é muito atrativo, o juro de 5%. E isso ainda tem recursos, ou seja, aquilo que eu falei que o Plano Safra só dura 6 meses, é para a agricultura empresarial. Para a agricultura familiar, ele dura um pouco mais, ele dura aí 9 meses, até 10 meses. Então, há um grande esforço para você mecanizar a agricultura familiar. Isso faz parte do projeto NIB do Brasil, que é a Nova Indústria Brasileira, que é um projeto do governo federal, que tem um capítulo especial para máquinas agrícolas familiar, né, agricultura familiar, para você aumentar essa mecanização. E a gente sabe que toda essa tecnologia que a gente vê nas máquinas empresariais, elas ainda não estão disseminadas totalmente. Você tem muito agricultor grande que está realmente com a tecnologia de ponta na sua fazenda. No médio agricultor você tem menos tecnologia, e no agricultor familiar você tem menos ainda. Então, há um esforço muito grande da indústria de você também trazer toda essa tecnologia que está na máquina grande para a máquina pequena. Isso nos interessa muito, porque você acaba vendendo mais máquinas, vendendo mais, além de você vender em número de máquinas maiores, você acaba vendendo algo mais caro, que traz assim, que a gente chama de um valor agregado maior. E isso é importante porque, como eu falei, o agricultor ele não compra a tecnologia pela tecnologia, ele compra a tecnologia se dá algum retorno para ele. Na verdade, é uma compra de bens de capital, né? Você não faz uma compra emotiva, você faz uma compra que tem algum ganho para o agricultor. Então, a gente está bastante otimista, tanto para a agricultura empresarial, que tem toda essa possibilidade de aumentar as exportações, quanto a agricultura familiar, que ainda está muito atrasada na mecanização agrícola, seja ela na mecanização básica, ou seja, você comprar um trator, você comprar uma plantadeira, um pulverizador para as operações básicas, como você entrar na agricultura digital, que está bastante distante da agricultura familiar ainda. Pedro, você já explicou para a gente que não tem máquina sobrando, né? Que
a gente está nesse momento de expectativa. Houve um pico de faturamento, se não me falha a memória, em 2022, né? Mas vamos falar agora um pouquinho do lado da indústria, né? Quais são os principais desafios desse momento, né, para essa indústria que é importante, que traz tecnologia e inovação no campo? Realmente a gente teve um pico em 2022, nós faturamos 96 bilhões do setor. A 23 já caiu para 79 bilhões e esse ano que passou agora foi um ano muito ruim, nós faturamos 60 bilhões. E a gente está prevendo aí faturar 64 bilhões agora em 2025. O mercado não é nem 96 bilhões, que era um momento de euforia, ou seja, você estava tudo a favor, né? Você tinha o preço da commodity muito bom, você teve uma boa colheita, vamos dizer assim, os juros estavam muito baixos, você se lembra que no período da pandemia da Covid, o juro caiu muito, então isso favoreceu muito o investimento. Mas a indústria conhece vamos dizer assim, conhece essa variação de vendas, é muito conhecida a indústria. A indústria de máquinas agrícolas está acostumada com essa variação grande, tanto é que a gente pouco demitiu, a gente teve essa queda grande, mas a gente pouco demitiu, porque você sabe que questão de 2 ou 3 anos, você volta ao mercado normal, ou seja, a gente já está achando que 25 já seria um mercado normal, 26 seria um mercado um pouquinho melhor ainda. Então, você não demite, porque você conhece essa variação, porque os preços das commodities agrícolas variam muito, né? Então, se a gente pegar o preço da soja, lá no pico da euforia, ela chegou a bater $17 o bushel, lá em Chicago, e o bushel é 22 quilos. E agora está em $10, ou seja, uma ampliação de preço muito grande. E isso também acaba diminuindo e aumentando a rentabilidade do agricultor. A rentabilidade varia muito. Isso faz com que você varia as vendas de máquinas. Mas respondendo à sua pergunta, qual que é vamos dizer assim, os desafios da indústria, né? O desafio da indústria hoje, principalmente, é com mão de obra, né? Há uma falta crônica de mão de obra, tanto no chão de fábrica, ou seja, você falta aquele pessoal de chão de fábrica que tem Senai, que vai mexer com máquina, que são os torneiros, os montadores, quanto as funções de terceiro grau, principalmente as funções de engenharia e as funções de TI, né, da tecnologia de informação. Então, você tem uma falta muito crônica, e isso não está restrito à indústria de máquinas agrícolas, a indústria geral está com falta de mão de obra, e cabe à indústria manter a mão de obra e treinar e, junto com o governo, tentar fazer políticas para a gente ter essa mão de obra para você fazer frente a esse novo momento, que é um momento que a indústria de máquinas agrícolas passou, vamos dizer assim, era uma indústria essencialmente mecânica, ou seja, você tinha, todos os engenheiros eram mecânicos, e ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, mas nos últimos 10 anos agora, você incorporou na indústria de máquinas agrícolas uma porção de outras tecnologias, principalmente as tecnologias de informação e comunicação. Então, você teve os engenheiros mecatrônicos, os engenheiros elétricos, os engenheiros eletrônicos, os engenheiros de softwares, os engenheiros de comunicação. Então, toda a indústria vem cada vez mais absorvendo esse tipo de mão de obra. Pois é um setor que gera muito emprego também. Acho muito importante a gente ter destacado isso aqui. Pedro, muito obrigada pelas informações, pela análise. A gente espera de verdade que esse resultado, que essa expectativa otimista se concretize, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, sempre às ordens. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!